dia, boa tarde, boa noite. depende do horário que você está vendo esse vídeo. Eu sou o Matheus. Eu sou a Flávia. Nós somos servos do Núcleo de Oração. E estamos aqui para mais um Esclarece. E hoje nós iremos falar sobre suicídio. É um tema assim um tanto quanto Bem pesado, bem delicado, mas com a graça de Deus, hoje o Senhor nos inspirou a estar falando sobre este assunto. Então aguenta só 5 segundinhos enquanto nós vamos rodar a vinheta. Está se perguntando, né, por que falar deste assunto? Porque hoje em dia é um assunto que está bem alta. Assunto não, acontecimento. E o mais triste é isso, porque quando é assunto, né? Tipo, todo mundo fala, mas é que mexe com pessoas, né? Exato, com vidas, com né? vidas, e é isso que mais deixa a gente triste, né? Nos E preocupado. E machuca, porque não é um assunto que está em alta, porque se fosse, ninguém fala, Sim. né? Mas nós sabemos que tem acontecido e que tem aumentado o número de suicídio na nossa sociedade, né? De pessoas que têm tirado a sua própria vida. E um dom maravilhoso de Deus, que é a vida, né? Que é muito grave isso, né? É uma ferida muito grande. Porque a gente vê tantas pessoas que estão nos leitos de hospitais, que estão passando por dificuldade, e a luta dessas pessoas para se manterem vivas. E aí às vezes a gente fica se perguntando e se questionando o que leva essas pessoas a terem esse outro pensamento de querer tirar a própria vida, né? E é uma coisa que a gente não tem acesso, né? De uma maneira ou de outra, por mais que a gente procure entender, a gente não tem essa dimensão do que se passa no coração do outro para que ele tenha essa atitude, né? É muito difícil, né? Porque a gente tem que ter um olhar assim, muito de misericórdia. Com certeza. Né? Porque o pensamento há algum tempo atrás era que as pessoas que tiravam a sua própria vida, elas iam direto para o inferno. Né? E nós sabemos que não é assim, né? A igreja nos ensina, o catecismo nos ensina que nós não conhecemos e não compreendemos a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus, ela nos alcança em todas as nossas esferas, né? Mas hoje, especificamente falando do suicídio, eu vejo que o suicídio está muito ligado também à questão da depressão, né? Que é um vazio muito grande, né? Porque nós nos entristecemos, por quê? Porque nós sentimos um vazio. E aquele vazio nos entristece, né? Traz uma angústia muito grande e a gente não sabe o que fazer com aquilo. E não sabemos lidar com aquilo, e aí a gente acha que tirar a vida é a solução para acabar com o problema, né? Na verdade. E não é, né? Porque no fundo, as pessoas que são suicidas, elas não querem tirar a sua própria vida. Elas querem acabar com aquela situação. Ela quer acabar com o problema, com o sofrimento, com aquela dor, aquele vazio que ela está sentindo. Não enxerga uma saída, né? Então, exatamente. Não tem uma luz no fundo. Não. E aí a única coisa que ela pensa em acabar com a vida, ela acha que vai acabar, mas não pensa nas consequências disso, né? Porque essas pessoas, elas também amam. Com certeza. Né? Mas elas não conseguem pensar que elas vão fazer sofrer as pessoas que elas amam, que ficaram, né? Então é um sofrimento muito grande, que pega não só a pessoa, mas aqueles que estão ao redor também. E também a questão de quando da própria questão do suicídio, do que vai acontecer com aquela alma, né? Então as pessoas que ficam também têm esses questionamentos, né? E entristece muito, machuca, e é um ponto de interrogação, né? Porque nós não temos acesso a essas coisas, esses mistérios de Deus, né? Então acaba sendo um pouco mais tenso de lidar com isso, né? Muito difícil e muito doloroso. Aqui no YouTube, Flavinha, tem muitos vídeos, eu já vi, de pessoas que ainda incentivam as outras pessoas a tirarem a sua própria vida, né? De acabar com esse sofrimento e não dar nenhuma palavra de consolo. E Deus, Ele nos ama de uma maneira tão grande que Ele fez o que ninguém é capaz de fazer, que é morrer por nós. E às vezes a gente não consegue enxergar beleza, né? Assim, quem olha para a cruz vê um sofrimento, né? Mas depois da cruz também veio a ressurreição e veio a glória de Deus, né? Então é aquilo que tem até uma frase que fala, né? Aquilo que parecia o fim era só o começo, né? E às vezes na nossa vida também a gente precisa ter esses pontos, porque assim, é lógico que algumas vezes o sofrimento ele nos abate de uma maneira muito mais profunda e
porque às vezes a gente também precisa ter a consciência que a gente precisa procurar um profissional, sim, de ajuda, né? A gente precisa procurar um amigo, procurar alguém, se informar, né? E se a gente não está dando conta sozinho, a gente precisa procurar a ajuda de outras pessoas. Mas às vezes também nós nos abatemos de alguns sofrimentos, mas que não seja o fim, mas que seja o começo de uma nova vida, de uma oportunidade para transpassar isso, né? Ir além. Saber que a nossa esperança é o Senhor. Talvez você que está assistindo esse vídeo agora, neste momento, eu quero dizer para você, você nunca ouviu falar desse Jesus. Eu quero te dizer que Ele é a sua esperança. Com certeza. Não é o fim, né? Não acaba aqui, não acaba nesse sentimento que você está sentindo. Muito pelo contrário, o amor de Deus, ele nos preenche, né? ele ultrapassa gerações, né? E Ele tem nos alcançado até hoje. Eu tenho certeza que neste momento o Senhor Ele está alcançando você agora. Se você realmente está com esse sentimento, essa vontade de tirar a tua vida, em nome de Jesus, que caia por terra, né? Que o sangue do Senhor nessa hora Ele te envolva mesmo com todo amor, te preencha neste momento com toda a graça do céu e que se dissipe mesmo, que Ele te liberte de todas essas trevas que prende o seu coração, que prende a sua vida, que não te permite amar mais, que você seja alcançado pelo amor de Deus. Então, não vá na onda do mundo, né? Desses vídeos que estão aí falando, não tira mesmo a sua vida, porque a vida não tem valor. Você tem valor, e um valor imensurável que ninguém pode pagar. Só o sangue do Senhor, e Ele já fez isso porque Ele te ama. Então, volta, olhe para o Senhor. Se você nunca ouviu falar desse Jesus, pelo menos me dê a oportunidade, nos dê a oportunidade de falar quem é esse Jesus. Quem é esse homem que um dia morreu por você. Um homem que não tinha nada, né? Ele não tinha riqueza, não tinha ouro, ele não tinha nada. Ele só tinha amor. E foi esse amor que Ele deu numa cruz por você. É esse amor que Ele quer te dar. Então nos dê a oportunidade. É só isso que eu te peço. Nos dê a oportunidade de mostrar o amor de Deus por você. Eu me questiono muito, né, do que leva, quais são. E às vezes é a questão do falar também, né, do colocar para fora. Às vezes o que você precisa é colocar para fora, às vezes o que você precisa é desabafar. A gente sabe que hoje em dia é tão difícil, muitas vezes, você ter um amigo, você ter alguém que te ouça, né? Porque às vezes a gente se sente muito, mas ele vai achar que é bobeira, acaba não tendo sentido aquilo. Mas às vezes você precisa falar. Então, que seja o momento de você se expressar, de você desabafar, porque às vezes também com isso sai tudo aquilo que muitas vezes vem guardando e vai sufocando a gente. E aí chega uma hora que a gente não consegue mesmo controlar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e aí acaba vindo. E a gente é muito impulsivo, né? E acaba fazendo as coisas na impulsividade. E dando brecha também para o inimigo agir na nossa vida, né? Exatamente, né? Quantas vezes as pessoas guardam os sentimentos, né? Assim como quando a gente ama, quando a gente tem sentimentos bons, a gente, né, partilha e vivencia isso. O sentimento, quando a gente tem algum sentimento ruim dentro do nosso coração, se a gente vai guardando, chega uma hora que realmente a gente não consegue controlar. Então talvez você partilhar, talvez você chorar, o choro também às vezes cura, né? Então, que você possa fazer essa experiência com o Senhor, né? Desse amor tão grande que às vezes a gente não consegue enxergar. E às vezes a gente tem que acreditar na palavra do outro, né? E às vezes o amor de Deus, ele tá muito próximo, né? Ele tá aqui, a gente só precisa estender a mão para alcançar esse amor, né? Porque realmente às vezes a nossa limitação, a nossa visão se turva, né? É igual tem uma música do Padre Fábio que fala, né? E quando a nossa visão turva e o coração só chora, mas na alma a esperança da vitória, né? E é isso que nós precisamos ter, né? Mesmo que venha Nas o choro, né? Nós não conseguimos enxergar mais, mas nós precisamos cultivar a esperança dentro de nós, né? Porque é isso que nos mantém vivos, né? Nos momentos de dificuldade, se a gente perde isso, a gente também perde toda a nossa força, né? E aí acaba sendo muito mais difícil a gente recuperar a
ânimo, o nosso ânimo, né, para seguir em frente. Independente do que você está vivendo, independente do que aconteceu, né, nós não temos acesso à sua história, mas o Senhor que conhece tudo, que sabe de tudo, com certeza Ele sabe como tocar o teu coração e sabe te dar a resposta que vai ser precisa, né? Mas você tem que procurar também, né? As coisas não caem do céu. Existe uma luta que é nossa. Sim, e às vezes mesmo sangrando, a gente tem que ir. Tem que ir atrás, a gente precisa dar essa oportunidade para o Senhor. Com certeza. Dar essa brecha para que Ele possa agir. Mas também eu quero dizer para você que talvez tenha perdido alguém nessa situação, né? Alguém que você conheça, alguém que você ama, tenha tirado a sua própria vida. E porventura você ouviu alguém dizer que essa pessoa já tinha se perdido para sempre, né? Que talvez tenha até ido para o inferno, porque infelizmente muitas pessoas ainda dizem isso, né? Eu quero dizer para você que nós não conhecemos Deus por inteiro, nós nunca seremos capazes de conhecer Deus por inteiro. E a Igreja Católica nunca condenou ninguém, nunca disse que ninguém estava no inferno, independente se ela tira a sua própria vida também. Porque a gente não sabe ali no último segundo de vida, a gente não sabe o que se passou no coração, na consciência daquela pessoa. E do tamanho da misericórdia de Deus. Exatamente, né? A misericórdia de Deus ela é infinita. E às vezes os problemas psicológicos, a depressão ela é tão profunda, que a pessoa ela já não tem consciência mais dos seus próprios atos, né? E esse ato é aquele último ato assim, de loucura mesmo, e ela faz sem pensar. Então eu tenho certeza que o Senhor ele trabalha com muita misericórdia e com muito amor. Então pode ter certeza que o Senhor ele vai olhar com carinho para essa alma que você perdeu, que hoje não está mais do seu lado. Não deixe de rezar também, Sim, né? Reze por essa alma. Por essa alma. Entregue nas mãos do Senhor e peça mesmo que o Senhor tenha profunda misericórdia e piedade dessas pessoas que se suicidam. E nós façamos a nossa parte como cristãos, porque muitas vezes nós pensamos, mas como que eu vou ajudar uma pessoa suicida? Eu não sei quem vai se suicidar, ela está longe. Nós podemos ajudar sim, através de uma oração. Né? Se eu rezar um terço e oferecer por cada pessoa que neste momento está com pensamento suicida, para que Nossa Senhora dissipe todo esse pensamento e que pelo sangue de Cristo caia por terra, eu já estou fazendo a minha parte de cristão, eu já estou ajudando uma alma, uma pessoa que com certeza está pensando em se suicidar, porque a graça de Deus, ela é muito maior do que as nossas limitações, tudo aquilo que nós acreditamos. Então nós vamos ficando por aqui com mais esse hashtag Esclarece. Mais uma vez eu digo, nos dê a oportunidade de te apresentar o amor de Deus. Vamos com Deus. E sejamos felizes.